Olha, a gente destaca agora, a gente fala sobre o turismo aqui no Brasil, que bate recorde. Daqui a pouco a gente traz as informações. Então agora a gente segue para a Europa. Os gastos militares na Europa em 2022 atingiram o nível mais alto desde o fim da Guerra Fria, na década de 90. Dados publicados pelo Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo, o CIRPRE, que revelam números bilionários. O Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa, de volta ao Jornal da Manhã. Qual é a cifra exata no continente, hein, Luca? A cifra ela é bastante alta em todo o mundo e principalmente aqui na Europa, Thiago. Nós vemos que durante o ano 2022, no mundo, o gasto militar teve um acréscimo muito considerável e já representa cerca de 2 trilhões de dólares, até na faixa de 11 trilhões de reais. Na Europa, nós tivemos isso ultrapassando os 13% do produto interno bruto do continente europeu, principalmente dos países que são fronteiriços com a Ucrânia, com o medo da guerra poder também chegar aos seus territórios. Na Ucrânia, essa porcentagem ela é ainda mais expressiva. Nós vemos que são cerca de 1/3 do PIB da Ucrânia que foi designado para o seu exército, para a compra de armamentos. Lembrando que eles têm ganhado também muitos armamentos da OTAN, mas têm gastado do seu próprio dinheiro para continuar a produção. Foram cerca de 44 bilhões de dólares investidos. A cifra americana e europeia dada para os ucranianos durante esse período também é na faixa dos bilhões. Portanto, ela deixa clara que o mundo passa por um novo processo de guerra fria, por mais que uma guerra esteja acontecendo no território europeu, uma guerra em escala global ainda não acontece, esperamos que não aconteça, mas todos os países já mostram que essa questão de não robustecer os seus exércitos não é uma opção. Inclusive, os países europeus têm aumentado a produção diária de munições, não só porque a Ucrânia tem uma demanda muito alta das munições durante esse período de guerra, alguns falam até em dezenas de milhares de cartuchos utilizados todas as semanas, mas também para manter os seus estoques em alta para manter a sua própria segurança nos parâmetros que envolvem os exércitos locais. Os americanos também mais que triplicaram a produção da sua munição durante os últimos anos, mas não conseguem ser o suficiente para suprir a velocidade que a Ucrânia tem utilizado essas munições. Lembrando que muitos desses armamentos estão sendo acumulados em algumas regiões da Ucrânia para que possam ser utilizados nessa nova e famosa ofensiva, contra-ofensiva de primavera, que estaria sendo planejada no mês de maio, quando as temperaturas estão mais altas. E vocês podem ver aqui, até na Europa, já temos temperaturas amenas por volta dos 20 graus, muita chuva, o que faz com que o solo entre a Ucrânia e a Rússia se torne mais mole, menos denso e dificulte os russos a trazerem armamentos pesados, principalmente tanques, de um lado da fronteira para o outro. A gente vê, então, que, infelizmente, é um gasto que ultrapassa a casa dos bilhões pela necessidade imposta nesse momento de novas animosidades, não só dentro da Europa, mas também na questão da Ásia-Pacífico. Nós vemos que os Estados Unidos e os países asiáticos, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, têm investido fortemente também nas questões militares. Sem dúvida. Luca Bassani, Jovem Pan na Europa. Até mais tarde.